Vamos falar um bocadinho sobre redes neuronais e redes. Quem é daqui já estudou ciência de dados? 2, 3, muito poucos ainda. Portanto, é no fim do curso, é mais para o fim do curso que se estuda ciência de dados. Eu sugiro vivamente que todos vocês, independentemente de se interessarem muito pelo tema ou pouco pelo tema, façam uma cadeira de ciência de dados no curso. Sugiro vivamente isso. É tão importante para o futuro da computação que eu diria que é das poucas coisas realmente interessantes das tecnologias de informação hoje. Se vocês me perguntassem quais são os temas quentes das tecnologias de computação hoje, eu dizia-vos que era Web 3, e não estou a falar de criptos, estou a falar da reinvenção da internet com contratos distribuídos, ciência de dados, incluindo OpenGPT, Companhia Limitada, e cibersegurança. São os 3 temas que eu acho hot ou sexy. Tudo o resto é muito boring. Portanto, eu vou-vos falar de um deles e vou-vos falar com algumas aplicações para vermos qual é o impacto que isto pode ter numa coisa tão importante quanto a prática da medicina, em particular em oncologia. Continua, por favor. Começo-vos a falar de uma empresa em que sou investidor, aqui em Braga, e que na prática faz um modelo digital para ajudar cardiologistas a analisar ressonâncias magnéticas cardíacas. Esta empresa é liderada por um colega que é professor de cardiologia ali em cima, na escola de medicina, que se chama Vítor Hugo, e eu já aprendi um bom pedaço de cinética cardíaca, ou seja, movimento do coração, com ele. Quando a gente tem um problema no coração, se ele for de origem cinética, se tiver que ver com o movimento do coração, o primeiro exame que normalmente nos fazem é um exame com uma ecografia cardíaca, que usa ultrassons. Essa técnica é relativamente barata, afora o incómodo de usar um gel para fazer a ecografia, é relativamente não invasiva e fácil de fazer. O único problema é que a qualidade do exame é fraca. No entanto, como exame de entrada, porque é barato, é o exame de entrada que a gente usa para saber se um paciente tem ou não problemas de cinética cardíaca. Se for preciso mais precisão, passa-se a usar ressonância magnética cardíaca. O exame é muito mais caro, é muitíssimo mais preciso, e é precisamente o que esta empresa faz. Pega imagens, que não são imagens, são sequências fílmicas, são filmes, são sequências, são snapshots, que formam um pequeno filme do movimento do coração, e na prática isso é analisado por um perito, que é normalmente um médico. Vocês têm noção de quantos peritos há na Europa capazes de analisar as imagens de uma ressonância? Já agora, a ressonância magnética cardíaca é o melhor exame que se conhece para analisar o movimento do coração. Os médicos chamam isto o gold standard, o standard de topo. Quantos técnicos há na Europa capazes de analisar movimentos da cinética cardíaca? Dê-me um número. Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares? Digam-me uma ordem de grandeza. Centenas de milhares? Na verdade não chega a 10 mil. São menos de 10 mil na Europa. Aqui em Braga há 2. Demoram 10 anos a treinar. E é um trabalho perito. Há um enorme desbalanceamento entre a procura de exames de ressonância magnética cardíaca e a capacidade de os ler. O que limita já não são as máquinas de ressonância são caras, custam 1 a 2 milhões de euros, mas isso era o limite há 10 anos. Há 10 anos não havia máquinas. Agora há máquinas em todo o lado. Não há é quem seja capaz de ler os exames. Ok? Here comes machine learning to the rescue. E aqui chega o machine learning para ajudar.
O que é que a gente fez? Pegou em datasets grandes, treinou redes convolucionais, redes neuronais, a fazer exames, a analisar as ressonâncias, e nesta altura temos um produto que é uma peça de software que tem a mesma performance de um médico. Esta peça de software está certificada na Europa, está certificada nos Estados Unidos e ganhou uma EIC Award, ou seja, uma bolsa de inovação europeia que corresponde ao mais alto padrão de inovação na Europa. Apenas 3% das pessoas que concorrem a bolsas de inovação na Europa ganham. Esta empresa ganhou uma bolsa de inovação de 2,5 milhões de euros. A solução que vos estou a falar tem um coeficiente de correlação com os médicos de topo do mundo de 99%. Com uma diferença, é que demora 1 minuto a fazer o exame. Menos de 1 minuto, 20 segundos, para ser preciso. O que é que está em causa aqui? Imaginem que vocês são um médico que está no meio do turno durante a noite e são, naturalmente, o único cardiologista no turno da noite da emergência. Dava jeito, num caso difícil, ter um colega para cruzar uma opinião, porque às vezes os casos são duvidosos. Daqui a 10 anos, o colega é um autómato como este. E nós vamos ter uma segunda opinião calibrada pelos melhores cardiologistas do mundo para garantir que não nos enganamos no diagnóstico. Qual é a grande vantagem disto? Eu não acredito na automação pura e na substituição do médico, não acredito nisso. Acredito que durante muitos anos nós teremos um cenário em que continuaremos a ver os médicos a usarem como apoio estes sistemas. A diferença é o número de falsos negativos. O que é um falso negativo? É um caso um caso patogénico, um caso de patologia que devia ter sido descoberto, mas que não foi. A grande vantagem destes sistemas é, primeiro, tornarem os exames mais acessíveis, ajudarem a mitigar aquele gap que vos falei há pouco entre a oferta e a procura, por um lado, ou seja, aumentarem a produtividade do mundo, e, por outro lado, garantirem que o número de falsos negativos, pessoas que não são devidamente diagnosticadas, basicamente cai. Isso significa melhorar a prática da medicina. Portanto, não vos estou a falar de uma empresa de Stanford, não vos estou a falar de uma empresa de Harvard, estou a falar de uma empresa de Braga. Esta é uma das 3 melhores empresas do mundo neste nicho. Ok? Espero vender esta empresa a um dos monstros da cardiologia, a um dos grandes. Espero que isto signifique que há de haver um centro de cinética cardíaca de Braga para o mundo. Isto serve para dizer que hoje, com a tecnologia que existe, vocês não precisam de estar em Silicon Valley para fazerem coisas que literalmente sejam extraordinárias. Vou continuar a falar de exemplos destes. Lembram-se de falar da coeficiente de correlação, está ali, 99%. Estão a ver esta sensibilidade? 100%. Ela significa que teve 0 falsos negativos. Não falhou um bocado patológico. É ótimo. Normalmente a performance de um bom cardiologista é 95. Quer dizer que o algoritmo é melhor. Eu vou-vos falar de exemplos que são aplicados, mas na prática nada do que eu vou dizer, se tiverem alguma dúvida que não compreendam a minha linguagem por alguma razão, digam-me, está bem? Por favor, interrompam. Isto não é suficientemente pequeno para a gente falar. Continua. Todos vocês têm lido recentemente. Quem é que aqui não usou o ChatGPT? Não usou. Não há ninguém. Todos usaram. Não usaste? Porquê que não usaste? Não se deu para isso? Para aí? Pronto, então deixem-me dizer-vos assim. Em medicina, como vocês sabem, os testes em larga medida, vocês já ouviram falar do ARISM, certo? O ARISM é um exame de especialidade. Em Portugal já não se usa. Mas nos Estados Unidos ainda é o exame de especialidade, tem certa especialidade em medicina. Normalmente usam-se testes de escolha múltipla e são testes difíceis. Difíceis no sentido que, em muitas prateleiras, pode parecer que um teste de escolha múltipla é fácil, mas neste caso não é. De maneira nenhuma. Até porque, se vocês
usarem aquilo que lotaria são penalizados. Se não souberem a resposta, é melhor não preencher. Fiz-me entender? São penalizados se atirarem à sorte. Há uns dias, o ChatGPT passou o teste ERT. Ou seja, passou o exame de especialidade. Com distinção. Significa 15-16. Ok? Esta é a razão pela qual vocês não podem não conhecer a importância do ChatGPT. Okay? É demasiado importante para o futuro do mundo. É a primeira vez que eu vejo em toda a minha vida inteligência artificial que quase parece natural. E eu digo quase porque não é natural, é artificial. Porquê é que estou a falar disto? Porque os modelos de CNNs que eu uso têm bilhões de parâmetros. ChatGPT baseia-se em GPT-3 e usa 175 bilhões de parâmetros. O consumo de energia do OpenAI é estúpido. Mas a capacidade de analisar correlações do OpenAI não preciso. Vocês me odeiam ouvir? Eu não lembro de falar assim. Até prefiro. Não gosto da voz, do som da voz, com o microfone. A única coisa que eu queria dizer então é que com o OpenAI, na prática, vocês no limite conseguem analisar correlações que o cérebro humano não consegue analisar. Não estou a dizer com isso que os modelos de OpenAI sejam mais inteligentes que as pessoas. Não são. Porque literalmente não são capazes de raciocinar de forma flexível como nós. O grau de conhecimento enciclopédico que está contido no ChatGPT, nenhum homem tem. Não há nenhum homem que tenha aquele leque de conhecimento. Está claro para vocês? Estou a falar? Portanto, o que é que eu estou a dizer na prática? Nós ainda estamos a usar modelos destes. Certo? Ora, imaginem o que se pode fazer com modelos destes. Vou dar um exemplo. Tenho outra empresa de eletrofisiologia. O que é eletrofisiologia? Análise das arritmias. Já ouviram falar de termos arritmias? Por exemplo, fibrilação atrial. Quando a gente tem exploração acelerada. Okay? A fibrilação atrial é normal. Okay? Se ela decorrer durante muito tempo, não é normal e pode causar a morte. Literalmente. É a forma mais vulgar de arritmia. No entanto, arritmias há muitas. Há mais de 20 tipos de arritmias. Algumas são muito raras. Uma chama-se de Brugada. Brugada foi o tipo que eu descobri. A arritmia de Brugada é tão rara que aparecem algumas dezenas de casos por milhão de acidentes. Certo? É muito incomum. Detectá-la é muito difícil. Muitos pacientes, muitos médicos, nunca viram uma. Não lhes passa pelas mãos nenhuma. Ok? Esta empresa analisa sinais. Ou seja, algum de vocês já teve de andar com um Holter 24 horas? Quando a gente, vocês são novos, não têm. Isso é só bom. É fixe. Ainda bem que não tiveram de usar um Holter. Um Holter é um sistema que mede a pressão arterial durante 24 horas permanentemente. E até há uns tempos o Holter era uma coisa chata de tudo. Na prática estava sempre a dizer pressão, tirar pressão, tirar pressão. É chato. Agora não é chato. É um patch, coloca-se um patch e na prática vocês nem sentem nada, nem andam com aquilo. Podem dar com aquilo 3 dias, aquilo está sempre positivo, não. O único problema é que se fizerem um Holter uma semana, aquilo faz um rolo de papel. E o médico, para analisar um rolo de papel, demora umas horas. Ok? Uma das empresas em que investi faz isso em segundos. E analisa todos os tipos de arritmias de forma com precisão semelhante à dos eletrofisiologistas de todo o mundo. O que é interessante aqui? Há uns dias também a gente passou a usar GPT-2. Onde é que está GPT-2? Nem está aqui. GPT-2. Certo? Estávamos a usar modelos normais e fizemos um teste com o GPT-2. O GPT-2 já consome muita energia. Mas com uma máquina daquelas, que não sei como é que se deve chamar, uma máquina NVIDIA, que tem não sei quantos processadores no G, né? Já ficou o processo medinho. Um GPU com uma máquina vetorial que tem milhares de nodos, aquilo corre estupidamente rápido. Ao tivermos uma máquina de última geração,
produzida pela própria Google. A Google produz hardware para si própria. Ok? Isto é cada vez mais importante. Tivemos uma máquina dessas e o meu colega, que é comigo, que é o CEO da empresa, que é um grande engenheiro, um grande produtor, eu sou contra dele, definitivamente. Ele podia discutir convosco no detalhe, provavelmente a velocidade zero. Eu não, eu já não estou nesse campeonato, já estive, já não estou. Na prática, usou essa máquina para retreinar os modelos que tinha. Os modelos demoravam 2 semanas a correr. Na geração anterior tinha apenas 12 meses. Um computador há 12 meses. Um ano de diferença. Com o novo computador e com o GPT-2, o modelo retreinou em 2 horas. Passou 2 semanas por 2 horas. O modelo é mais preciso de 1%. 1% em medicina é estupidamente pouco. Passar de 98% de sensibilidade para 99% é um salto de anos. É uma coisa extraordinária. Melhorar de forma. É como se fossem. Quando um tipo é olímpico, literalmente são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Já não são tocar bem, toda a gente toca. O problema já não é tocar bem, é tocar excepcionalmente bem. Certo? Estou-vos a dizer, portanto, que o que está em causa é uma verdadeira corrida ao armamento, neste caso não nuclear, mas no caso com uma potência extraordinária. Continuemos. Já ouviram falar de AlphaFold ou não? Quem é que aqui ouviu falar de AlphaFold? Quem é que daqui ouviu falar de AlphaGo? Vocês lembram-se? Ninguém conhece o AlphaGo? Vá, isso está a começar a preocupar. Olha, vocês conhecem uma empresa chamada Google, certo? Sim. Conhecem uma empresa chamada DeepMind, certo? A Google comprou a DeepMind. A DeepMind é a melhor empresa de AI do mundo. Certo? Uma empresa de Londres. Há uns anos, já não é para o tempo, são jovens demais, um computador que se chamava Deep Blue, da IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez. O primeiro Deep Blue Computer da Europa foi comprado por ele próprio. Para a Sonai. Ok? Na altura custava o preço de uma loja modelo, computador. Na altura recebi uma carta do FBI na minha casa, que só tinha uma página, com perguntinhas, mas o último parágrafo dizia assim: se mentirem alguma destas perguntas, pode ser portado para os Estados Unidos e julgado pela lei americana. Já agora, não mandaram a carta para a Sonai, mandaram a carta para a minha casa. Queriam passar a mensagem que o FBI sabia onde eu morava. Essa era a mensagem. Sabemos onde tu moras. Ok, simpático. É sempre simpático ter uma carta do FBI, certo? Portanto, isto foi há muitos anos. Há uns anos, o AlphaGo fez muito melhor. O Go é muito mais complicado que o xadrez. É um jogo milenar que se joga muito na Ásia e muitíssimo mais complexo que o xadrez. Pensava-se que nunca um computador derrotaria o campeão mundial de Go no jogo. O computador da Google DeepMind ganhou ao campeão mundial 4-1. Sugiro que vejam um filme no Netflix. É 1 hora de documentário. Vejam que não foi há muitos anos, foi há 3 ou 4 anos. Não foi há muito tempo. Há sensivelmente 1 ano, a Google DeepMind criou uma coisa chamada AlphaFold. O AlphaFold tem que ver com um problema que é só o maior problema de fármaco que existe no mundo, que é saber se uma determinada proteína encaixa ou não encaixa num determinado receptor e qual é a forma que a proteína tem. Este problema é um problema NP completo, um problema combinatório complexíssimo e nunca se pensaria, mais uma vez, que seria possível, com inteligência artificial, ajudar pessoas a descobrir a forma das proteínas. As proteínas são a base da vida, não é? Vocês sabem que há 20 aminoácidos, mas as combinações e as permutações de 20 aminoácidos dão 30 mil proteínas que fazem tudo o que a gente faz. Nós somos uma fábrica de proteínas, cada um de nós. Ok? As proteínas comandam todo o nosso corpo. Esta empresa, Google DeepMind, não só é candidata a Prémio Nobel de Medicina, pela primeira vez na história, o candidato a Prémio Nobel de Medicina não é um conjunto de cientistas, é
uma empresa de computação, literalmente, como também fez avançar mais em 2 anos o Vitória da Farma, porque tinha avançado nos últimos 20. Vocês não podem não saber o que é o AlphaFold. Não podem não saber o que é o AlphaFold. É proibido. As fronteiras da computação têm que ser definidas aqui. É aqui que elas são definidas. É curioso, no mínimo, que sejam os jogos, as máquinas gráficas, que justamente tenham alimentado tudo isto. O salto quântico que isto foi por causa do hardware, foi por causa de máquinas que custam 3 mil euros, GPUs, que tornaram a execução destas redes neuronais extremamente complexas baratíssimas. Hoje o FBI já não pode mandar uma carta para a minha casa, porque o número de pessoas que têm GPUs no mundo é incrível. Vocês podem ter um ciclotrão em casa que literalmente é barato. E me entender? Pronto, porquê é que vos estou a dizer isto? Tudo isto para vos dizer que o que se pode fazer no limite é incrível. Continuemos. Vamos dar um pouco mais rápido. Vou saltar isto, está bem? Saltem isso. Sai o seguinte. Este senhor, o Eric Topol, é cardiologista, foi um dos advisors do Obama e tem um livro que eu gosto muito chamado Deep Medicine. Se alguém se interessar por AI médico, este é o livro para ler. Já agora é possível ser lido. Não é uma coisa que é literatura de jornal. Se tiverem cuidado, paciência, dá para ler. Não é um livro de medicina a sério. Se for um livro de medicina a sério, é um bocadinho mais complicado de ler. Mas é um livro, para todos os efeitos, que traduz bem o impacto de toda a área de machine learning em toda a área de medicina. Continuem, por favor. Então vamos falar um bocadinho sobre a oncologia. Salta para o seguinte. No princípio, onde é que imaginam que a AI contribuiu em oncologia? Começou por contribuir na descoberta do cancro. Tipicamente, a imagiologia, na detecção das fibras, das fibroses, por exemplo, marcam o cancro da mama. Ou na detecção, já vamos falar disso mais à frente, de pólipos patológicos, quando se faz uma colonoscopia no colo. Portanto, foi na análise das imagens que justamente nós começamos por ajudar a medicina. Ajudar por exemplo, está bem? Felizmente, vocês são todos novos, não têm que fazer colonoscopia. A colonoscopia não é uma coisa agradável, não tem piada nenhuma. Quem tem uma certa idade já passou por isso, certo? Sei lá. Daqui a uns 10 anos não se fazem colonoscopias. Porquê? Porque arranjou-se uma cápsula que tem uma câmara pequenina, que se engolve e que literalmente faz todo o trânsito do trato gastrointestinal e que naturalmente sai. Certo? Esta cápsula produz 11 horas de filme. Não é possível ver 11 horas de filme, certo? Sobretudo são filmes que não têm muita piada, não é? E também não tem muita ação, não é agora? A ação não é propriamente paradigmática deste filme. Porquê é que vos estou a contar esta história? Porque outra das empresas em que estou a trabalhar com um cientista português que é um dos 10 melhores do mundo neste momento, é filho do maior gastroenterologista português, o filho dele ainda é melhor que o pai. Literalmente quer transformar 11 horas de filme num minuto. E se 11 horas de filme se transformarem num minuto, nós nunca mais fazemos colonoscopia. Ninguém gosta de fazer colonoscopia. Certo? Toda a gente prefere engolir uma cápsula, que é do tamanho do comprimido, e depois o médico vê imediatamente 1 minuto dos eventos críticos, ok? Que literalmente estão no filme. Então, estou-vos a dizer que daqui a 10 anos nós não fazemos colonoscopias. Ok? Porquê é que vos vou contar isto? Porque no princípio é a imagem. A imagem seja na forma de filme, seja na forma de TAC, seja na forma de ressonância magnética, seja na forma de ultrassom. Imagem. Okay? A seguir o que é que veio? Veio justamente a análise patológica. Distinguir casos normais de casos patológicos e já não é simplesmente detecção de coisas que podem ser câncer. Aqui já estou a falar de dizer com elevadíssima probabilidade isto é um câncer. Ok?
A distinção entre o primeiro nível e o segundo nível é a performance clínica do algoritmo. A performance clínica, se for tão alta, na prática, um algoritmo passou a ser um mecanismo de suporte ao médico. Literalmente. Suporte qualificado. Okay? Vou continuar. Passa para o slide seguinte. Pensar se vos posso contar uma coisa que hoje de manhã se discutiram. Imaginem, eu tenho que ter cuidado com o que para garantir que depois vocês não têm que perceber de medicina, não têm que perceber. Eu hoje de manhã estou a discutir com uma empresa austríaca e uma empresa portuguesa, ambas especializadas em músculo esquelético, portanto, tudo que tem a ver com distúrbios de movimento, distúrbios relacionados ou com as terminações nervosas dos músculos, ou com a ligação entre o cérebro e o comando dos músculos. Ok? Portanto, os distúrbios de movimento são dois tipos, ou musculoesqueléticos ou nervosos. E a empresa austríaca com quem estava a falar depois de manhã é especializada em detectar problemas ridiculamente detalhados em simples raios-x que na prática são doenças musculoesqueléticas. Esta detecção hoje é feita por especialistas, mais uma vez são raros e não são, na maior parte deles, abundantes, são muito pouco abundantes. E um cardiologista normal não sabe fazer isto. Ora, imagine que o cardiologista normal é-lhe dar um assistente digital automático que o complementa de tal maneira que ele consegue ter a performance de um especialista especializado em doenças musculoesqueléticas. O que é que isto significa? Significa que um ângulo de 0,5 graus a mais numa inclinação entre a anca e a espinha, e a coluna vertebral, pode ser, num determinado contexto, ou patológico ou não patológico, dentro do contexto. Mas a pergunta, para a maior parte dos radiologistas nem se faz, porque o normal é não ser patológico. Mas num contexto de determinado parâmetros de idade e de caracterização da pessoa em causa, isto pode ser suficiente para indicar que há uma condição patológica emergente e que se vai tornar maior nas proximidades. Ok? O que esta empresa faz hoje é apenas calcular automaticamente todos os anos possíveis e imaginários, fazer contas que nós hoje fazemos à mão, é ridículo, com regra por cima dos tais X a fazer anos, fazem todos os cálculos à mão, mas o mais interessante é que estão a colocar modelos para fazer, por exemplo, imaginem que vocês fizerem 2 raios-x no intervalo de um mês e estabelecer uma progressão, um modelo linear da progressão patológica. Isto já é algo que é preditivo. Quando vocês são capazes de fazer predição, vocês estão a ajudar muito mais. Quando falam disto, estamos a falar de biomarcadores, de encontrar sinais de doença antes deles serem sinais. Deixa-me dar agora um exemplo. Um exemplo aqui à porta de casa. Vou fechar um account aqui ao lado de financiamento de uma empresa que literalmente é um filho do IML, que se chama Rubin Med, que na prática é uma empresa de análise. Esta empresa detecta cancro de metastase 1 ano antes de haver sintomas. Quando um tipo tem um cancro de metastase, não é bom ter cancro de metastase, porque as probabilidades de sobrevida são baixas. Quanto mais cedo se detectar, mais cedo se souber onde estão as metástases, melhor. As metástases ocorrem porque o cancro circula no sangue, certo? E há umas células chamadas CCCs, Cancer Circulating Cells, CCCs, que na prática navegam no sangue. As concentrações delas são estupidamente pequenas. Com sensores nanométricos, a diferença entre os sensores nanométricos e os sensores micrométricos é que a sensibilidade dos sensores multiplicou por 1000. Ou seja, mesmo com concentrações ridiculamente pequeninas,
é possível ter performance equivalente no laboratório de ponta, okay, com dispositivos relativamente baratos. Isso vai mudar completamente aquilo que a gente chama de diagnóstico. Esta empresa só tem um componente no mundo que se chama self-service. Uma empresa da J&J, Johnson & Johnson, é capaz de melhorar a prática da descoberta das CCCs. Um ano antes do diagnóstico. Escusado será dizer que isto é que mudar óculos aos médicos que eles não têm hoje. Okay? Há antes e depois de ter estes óculos. Quem tem estes óculos pode saber alguma coisa. Vamos sempre falar disto, estamos a falar de biomarcadores e biomarcadores early, que sejam, digamos, bastante antecipados. Salta o holistic approaches, porque eu saltava para isto. Obviamente que isto termina em decision support. E quando termina em decision support, estamos a falar, no limite, ajudar a tomar decisões e, no limite, substituir a tomada de decisões. Deixa-me dar um exemplo que aparece mais à frente, mas vou dar já. Eu gostava de analisar uma empresa que gostava muito, chamada Obin Vision. Esta empresa faz uma coisa muito simples. Filmava ou fotografado, não interessa. Quando a gente faz uma coloscopia, tira fotografias dos pólios. A ideia é retirar os pólios. Alguns deles podem tornar-se cancerígenos e não é fácil distinguir os pólios normais dos pólios cancerígenos. É por isso que até agora o procedimento qual era? Tirava-se um pedacinho do pólipo, chamava-se uma biópsia, e mandava-se a biópsia para análise patológica, para o laboratório, para fazer análise celular e verificar se a multiplicação das células daquele tecido era anormal ou, como vocês já bem é caracterizado, o crescimento anormal, o crescimento celular anormal. Não se, o cancro é eterno, não morre. E aliás, o cancro é nosso. A dificuldade de encontrar a cura para o cancro é que o cancro é diretamente ligado à evolução. O cancro só ocorre quando nós não conseguimos matar células que ficaram mal formadas. E elas continuam a replicar. Normalmente o nosso corpo detecta esses casos e o sistema imunitário mata-as. Há depois maneiras de matar uma célula. Uma é por necrose, morreu de facto. Chamemos de morte natural, e há outras maneiras de matar, chamada fagocitose, que corresponde ao sistema imunitário matar as células propositadamente que elas são mal formadas. A fagocitose não é necrose. Necrose é quando a gente tem, por exemplo, um pedaço de um cérebro que morreu por falta de irrigação, porque não chegava ao sangue. Isso é necrose. Mas também dá para reforçar com a Sim, estou a falar naturalmente, sem introduzir meios invasivos. Se tu introduzir meios invasivos, obviamente os efeitos do limite podes matar tudo, podes matar na palma e matas mesmo tudo. Bem, mas tudo para vos dizer então que esta empresa que gostava de mudar ao indígenas, o que é que fazia? Há um ano e meio, isto não foi há muito tempo, foi um ano e meio, eu era júri, portanto, num concurso de empresas médicas na Europa, e o senhor apareceu a dizer que era possível evitar mandar as biópsias para a patologia clínica durante a coloscopia. Eu fiquei espantado, porque era uma afirmação tão importante que não podia ser não suportada. E não estou a ouvir, peço desculpa, mas eu não compreendo com que base científica que o senhor diz isso. E ele ficou assim meio embaraçado e basicamente disse: olha, tem razão, isto ainda não está estudado cientificamente, os papers ainda não saíram, eu retiro por isso, estou a trabalhar nisso. Portanto, não tenho ainda evidência clínica que possa partilhar. Retiro por isso. 6 meses depois, noutro evento semelhante, noutra cidade, foi durante o período da pandemia, portanto isto era tudo virtual. O tipo faz a mesma coisa e não reparou que eu estava no júri. E voltou a dizer exatamente a mesma coisa. E disse: outra vez, desculpe lá, vocês não estão lembrados de mim, mas eu disse-lhe isto há 6 meses. Nessa altura eu disse: pois, isso há 6 meses, agora já estou preparado. Já publiquei, vá ver este artigo, está aqui. E eu meti a violação. Ele basicamente tinha provado que a capacidade de processamento analítico só com imagens tinha uma regressão de 98% com a análise histológica, que era posterior, com uma diferença que a análise histológica demora às vezes dias, a análise
das imagens que agora seguimos. O que quer dizer que em tempo real se pode tomar a decisão de importar. Quando se corta, quando se faz uma excisão de um pólipo, ela não é igual. Se o pólipo for patológico, não patológico. Às vezes, a pessoa que está a fazer a intervenção não sabe importar. E como não sabe importar, tem que esperar o resultado da análise patológica para garantir que as margens de segurança são observadas. Dizem vocês, mas não, se é assim, porque é que importa sempre mais? Porque importar mais também é mau. Basicamente, a ferida é maior, portanto, a lesão que se causa ao paciente é maior. Portanto, não é óbvio o que fazer. Portanto, não é por acaso que às vezes a coloscopia se faz em 2 passos. Uma primeira passagem para descobrir os pólipos e depois uma segunda passagem para fazer uma segunda coloscopia para cortar. Acabou isso. Só há uma passagem. Não é preciso mandar os dados para isto para a patologia clínica. E tem 1 ano e meio, pá. Mudou nos últimos meses. Esta empresa foi comprada em janeiro. Eu estava para investir, não é? Estava prontinho para investir. Estava à espera de round se como pudesse. E os gajos mandam uma notícia a dizer que não vai haver round. Fomos comprar os Paulinos. Paulinos é o líder mundial de coloscopia. Compreendo. Já me vê. Portanto, isto diz quão quente isto está, quão dólar isto está. A ideia é passar esta mensagem que isto não é discurso científico para vos ensinar ciência de dados. Não, mas a ciência de dados aplicada é muito importante. Continuando. Portanto, quando eu falo de decisão, de suporte à decisão, estou-vos a dizer que o tipo que está a colocar tem segundos de atraso e tem suporte à decisão a dizer faça assim ou faça assado. É bom já agora que aquilo que lhe diz seja bom, não é? Não convém que eu lhe diga uma coisa que não está completamente suportável. Continuemos. Estamos quase no fim. Então, vamos continuar e eu vou-vos falar um bocadinho sobre farma. Continua. Vou saltar este slide. Eu vou saltar para os exemplos diretos, está bem? Salta isto. Acho que os exemplos, basicamente, este é o exemplo que vos acabei de falar, portanto, lá está, a empresa está ali, pode indígena, ok? Nesta altura, quando eu escrevi, estes slides são de uma aula de oncologia do corpo, eu achei que não precisava alterar os slides, vocês não são mestres, não interessa. Aqui estamos a falar de engenharia informática aplicada. Este território, já agora, é um território de fusão, é preciso um tipo que saiba de medicina, é preciso um tipo que saiba de data science, e a mistura dos dois é que é a equipa perfeita. Raramente se encontram pessoas que sabem os dois no mesmo. E agora, as pessoas aprendem um pouco. Que, se forem bons, aprendem um pouco. Portanto, uma nota que eu vos queria dar é que os algoritmos não se cansam, ao contrário das pessoas. E este número fala por si. 16% dos pólipos não é detectado. Alguns deles estão muito escondidos na parede rugosa do trato intestinal e literalmente não são descobertos pelo técnico. Uma das vantagens desses sistemas é que justamente dizem, olha, está a ver ali, não está a ver aquele. Estão a ver o que estou a dizer? Continuamos. É diferente ver esta imagem ou esta. Para um especialista em análise histológica, em análise celular, é fácil ver que aquilo é câncer. Qualquer um é capaz de ver que isto é câncer. Isso é a diferença entre uma imagem não processada e uma imagem processada. A diferença de haver um sistema de suporte à decisão inteligente ou não haver um sistema de suporte à decisão inteligente. Obviamente, convém que o sistema de suporte à decisão seja mesmo inteligente, ou seja, não seja burro. Certo? Senão engana e influencia negativamente as pessoas. Mas por isso é que justamente há a regulação ética e há tudo aquilo que nós fazemos para garantir que não fazemos as neiras. Continuemos. Vou saltar este exemplo, está bem? E vou terminar com 2 exemplos que quero que vos fiquem na cabeça. Essas empresas são mesmo na fronteira do que não se sabe. Eu não sei se esta empresa vai ter sucesso, sei que esta empresa neste momento vale bilhões, a X-Cures, é uma das melhores empresas de oncologia informática do mundo, à falta de uma expressão, não sei o que é que queria chamar, oncologia
digamos que a oncologia normalmente quando se pensa em oncologia e se pensa em terapias, pensa-se imediatamente em citostáticos, em drogas tóxicas, muito pesado, tipicamente drogas que matam em condições normais, a ideia mesmo de matar as células certas, não matar o mais possível células erradas, já vamos falar disso, mas sempre que a gente pensa em terapia de campo, ou pensa em rato, ou pensa em usar citostáticos, tipicamente drogas tóxicas. Aqui estamos a falar de algo que é literalmente na fronteira do conhecimento e em que uma empresa decidiu reinventar a forma como se fazem ensaios clínicos, concebendo. Vocês normalmente têm noção que uma droga só chega ao mercado depois de passar por os ensaios clínicos que há para lá. Ainda bem que é assim, uma questão de segurança. Certo? No entanto, talvez não tenham noção que é extraordinariamente difícil e caro fazer um ensaio clínico. Uma droga normal custa 2,5 bilhões a chegar ao mercado. O custo de uma droga para chegar ao mercado é 2,6 bilhões de dólares. 75% disso é o custo dos ensaios clínicos. Ou seja, os ensaios clínicos são mesmo caros. Em particular, isto é muito caro, quando com doenças raras, que são estupidamente pouco prevalentes. Tem uma prevalência muito baixa. Algumas destas doenças são mortais e não se conhecem. Estes tipos decidiram fazer uma coisa que é garantir que toda a informação sobre os casos difíceis é partilhada no mundo, de tal maneira que há aquilo que eles chamam um evergreen clinical trial. Um clinical trial que nunca acaba. Está permanentemente aberto e toda a informação que nós obtemos dos resultados das práticas médicas no mundo é partilhada de tal maneira que se melhore o conhecimento global do que fazer para esta pessoa. Esta pessoa é semelhante a uma outra pessoa que foi tratada, o que é que aconteceu com essa pessoa? Certo? Estão a ver o filme? Isto vai a caminho daquilo que se chama medicina personalizada. Os medicamentos hoje, quando se fazem, não se fazem para cada um de nós. Fazem-se para a curva de Gauss de nós. Quer dizer que alguns medicamentos não funcionam para nós. E é normal que assim seja, porque eles são desenhados para o normal. E o normal é o normal. Cada um de nós não é normal, é o que é. Certo? Ora bem, se isso for para tomar paracetamol, não há problema nenhum. Se lixo, não vou botar paracetamol lá, será melhor que você qualquer. Certo? Se for um citostático, há problema, porque não convém tomar citostático. Certo? Ninguém só deve tomar citostático se precisar mesmo. Ninguém tem prazer em tomar citostático. Aquilo que queima. É napalm dentro das veias. Queima. Às vezes vêm os pacientes de oncologia queimados, literalmente. A minha mãe foi paciente com câncer durante 30 anos, sobreviveu ao câncer durante 30 anos e acabou por morrer da cura. Literalmente, a coluna vertebral dela está, apesar de ela ter 80 anos, a coluna vertebral dela tinha 100 anos. Já não conseguia produzir células brancas e glóbulos brancos pelo movimento e acabou por morrer por uma coisa chamada displasia. Síndrome mielodisplásica, com incapacidade de regenerar glóbulos brancos e vermelhos, e a partir do momento que a gente não consegue regenerar glóbulos brancos e vermelhos, naturalmente não consegue oxigenar o corpo, não consegue transportar oxigênio e o corpo morre. Okay? Mas digamos que devo aos citostáticos 30 anos da minha mãe. Portanto, não estou agradecido aos citostáticos. Salta por favor. Salta por favor. É isto que eu vos queria chamar a atenção. Até agora os ensaios clínicos eram feitos assim. Tem de descobrir pacientes certos para testar uma droga. O que é que normalmente se faz com um paciente oncológico? Vou fazer um cocktail de drogas. O problema é que o cocktail é uma decisão tão pesada, que na prática temos de terminar. Sim, por favor. Eu tenho de terminar, já que eu pego. Obrigado. Muito obrigado, peço desculpa. Então eu termino aqui só por vos dizer que o que está em causa agora, hoje quando se tomam as decisões, não são as decisões de um médico. É que são pesados, há um colégio de médicos, um psicólogo, um oncologista, um imunologista que tomam decisão em conjunto. Todos eles são limitados pelo conhecimento que têm, os casos que passaram pelas mãos. O que é que estes tipos vão fazer? Vão fazer uma coisa, usando o machine learning, para decidir o melhor cocktail para esta pessoa. Já agora vai ser uma caixa preta, mas essa caixa preta é melhor que qualquer médico que existe no mundo. Escuso-vos dizer que é perturbador isso, não é? Corresponde a confiar mesmo numa caixa preta.
Este cenário que aqui está é uma revolução no ensino. Altera completamente a prática médica e a maneira como se lançam novos produtos comunitários. Eu não sei se eles vão ter sucesso, mas se tiverem, então mudaram. E com este termino, peço desculpa por me ter perdido no tempo dos anos. Obrigado.